Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe a professora Juliana Welter, do Departamento de Letras. Bem-vinda, Juliane. Obrigado pela tua presença. Juliane, eu queria começar conversando com você um pouquinho. Você é professora do Departamento de Letras, de Literatura. E me fala um pouco onde é que você estudou. Você não é daqui de Natal. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou especificamente professora de literatura brasileira, né? Fiz toda a minha formação no Sul, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, e sempre tive um interesse específico por literatura brasileira contemporânea e as suas relações com a sociedade, né? Por isso, acabei estudando durante mestrado e doutorado ditadura militar, na literatura. Né? Certo. Tanto no mestrado como... Mestrado e doutorado. Do mestrado, como é? O que foi que você trabalhou? No mestrado, eu trabalhei com 2 romances do Milton Ratum, que é Dois Irmãos, de 2000, e Cinzas do Norte, de 2005. E no doutorado, eu trabalhei com um romance do Caio Fernando Abreu, que é Onde o Dourado se Veiga, que é de 90, e o Benjamin do Chico, que é de 95. Eu retrocedi um pouco cronologicamente. Isso no mestrado? Não, esse no doutorado. Ah, doutorado. É, foi Ratum no mestrado e doutorado Chico e Caio. Tá, e de onde vem esse teu interesse por estudar a ditadura? A gente está falando da ditadura militar de 64 para frente, né? O interesse pela ditadura foi vindo... Primeiro veio o interesse por uma literatura contemporânea, porque normalmente dentro da universidade a gente tem muito pouco tempo para chegar até uma literatura contemporânea, né? O recorte é longo. E mais para sanar alguns buracos de leitura, vamos dizer assim, acabei me aproximando mais dessa discussão. E calhou que isso começou a reverberar muito nos textos. E partindo muito de um interesse meu, de método de análise mesmo, que é relacionar literatura e sociedade, as coisas foram se cruzando e deu no que deu. Então, digamos assim, o teu objeto, como sendo a ditadura, ela surgiu das tuas leituras e não o contrário? Não, o contrário. Eu não parti da história para a literatura, eu parti da literatura para a história. Por outro lado, você também diz que temos poucos romances ou há pouca literatura relacionada à época da ditadura. Fala um pouquinho sobre isso. Você falou de 2 autores aqui, pelo menos, né? Então, a gente tem, diferente acho que de uma tradição, nossa tradição latino-americana mesmo, o Chile, Uruguai, Argentina, que produziram muitos textos que a gente vai chamar de literatura de testemunho, que partem dessa experiência traumática, enfim. O Brasil não fez isso, de maneira geral, né? A gente tem muito pouco texto que a gente chama de literatura de testemunho mesmo, assim. Tem alguns romances dos anos 70, aqueles romances reportagens, o próprio Gabeira, né, o que é Ex-Companheiro, ou romances como Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, ou Quatro Olhos, do Renato Pompeu, que eu estava lendo hoje de tarde, mas que tem uma edição que é de 76, então também são poucos os romances e eles acabaram ficando esquecidos, né? E a gente tem assim, entre os anos 70 e os anos 90, mais os anos 2000, muito pouco romance que se propõe a tratar de ditadura de fato. Só que o que a gente vem acompanhando, principalmente a partir de 2010, é um refluxo. É o quanto isso tem voltado para a literatura. Digamos assim, recuperando o que foi aquele momento. Você relaciona isso àquela comissão da verdade que foi instalada, né, no governo Dilma, me parece? Acho que é 2011 ou 2012, não tenho certeza. Sim, eu acho que uma das possibilidades, das hipóteses de por que agora se fala disso tem a ver com a Comissão Nacional da Verdade, porque a gente tem casos, por exemplo, de arquivos que foram abertos, né? A gente tem um romance que ele se chama O Azul Corvo, da Adriana Lisboa, que é de 2010, e é um romance que não é propriamente sobre ditadura, mas trata de um desertor do Araguaia. E a Adriana Lisboa teve acesso a documentos sobre o Araguaia. E só o fato dela ter acesso a isso é recente, ter acesso a alguns documentos. Porque os arquivos eram tão fechados. Exatamente. Né? E o caso do Bernardo Kucinski também acho que é bem sintomático. Ele escreveu um romance que é o K, Relato de uma Busca, é romance, mas é baseado na irmã desaparecida. E o Kucinski foi um das testemunhas, vamos dizer assim, na Comissão Nacional da Verdade. Ele teve que falar sobre isso, né, da realidade disso. E depois ele faz um romance muito bem acabado, a meu ver, que se trata, é ficção, mas também não é ficção. Sim, claro. Você disse que em outros países isso foi melhor digerido, porque infelizmente outros países vizinhos, todos viveram ditaduras, né? Ou contemporâneos, um pouco antes, um pouco depois. Você acha que a literatura, por exemplo, a argentina ou a chilena, tratou melhor isso? É mais frequente?
essas abordagens? Até onde eu enxergo, não sou especialista em literatura, nessa literatura latina, mas tenho um interesse muito grande em função dessas ditaduras, né, que a Argentina e o Uruguai é depois de nós, Chile também é depois da gente, né, então o Brasil ensina algumas coisas. E se a gente for olhar para a literatura, a Argentina tem um texto da Beatriz Sarlo, acho que é do final dos anos 90, não, acho que do início dos anos 2000, que ela reclama do excesso de literatura de testemunho, que tem demais, já virou qualquer coisa. E o Chile também tem alguma tradição maior de escrita de textos sobre isso. No caso da Argentina é algo muito presente, né, ainda, né, digamos. As Mães de Maio, por exemplo. Né? Agora são avós, né? As avós de Maio, exato. Você sente isso no clima do país. Eu não sei se no Chile ainda está assim, mas também havia essa... E o Chile tem esse dado que eles têm uma Comissão Nacional da Verdade, que é logo depois do fim da ditadura. E eles têm um museu que é sobre a ditadura. Então, tem esses lugares de memória. Há um debate que foi feito logo no calor da hora, a gente pode dizer, que é diferente do que a gente tem aqui, com uma Comissão Nacional da Verdade que se institui, sei lá, 85, 95, 2005, 20 e tantos anos depois. É muito tempo. Sim, 20 ou 30 anos depois, mas ainda tem um problema, né? Que o Brasil viveu um processo de anistia durante a ditadura militar, né? Então, em 79, realmente aí se deu a anistia e, enfim. E a ideia, assim, parece que esse processo de anistia, ele abafa. Você fazia uma relação a partir do Paul Ricoeur, né? Fala um pouco sobre essa coisa de esquecimento e tem algo que eu acho que é central, que é o quanto foi a nossa saída da ditadura foi conciliatória, né? Porque a gente sai oficialmente em 85, mas há uma série de disputas já sobre essa data, né? Tem gente que diz que é 79, tem gente que diz que é 88 por causa da Constituição. Só que as coisas começam a afrouxar, vamos dizer assim, com a anistia, que vem de cima para baixo. Bom, e a anistia, pensando no Ricoeur, anistia, amnésia e esquecimento. E ela vem, se é o Estado que institucionaliza, vem de cima para baixo. Então, esqueçam. O Estado está dizendo isso, esqueçam, nós perdoamos tudo. E daí é isso, perdoa-se tudo. E todos. Mas justamente quem era golpista que estabelece a anistia. Exatamente. É um contrassenso, né? E volta todo mundo que estava exilado, e fica todo mundo feliz. Mas na prática, além disso, além dessas pessoas poderem voltar para casa, que é ótimo, claro, é um grande problema. E realmente, seguindo um pouquinho essa trajetória, né, eleições diretas, livres, só mesmo em 89, né? E depois disso também não houve nenhum movimento de tentar repensar ou refundar a memória sobre o que tinha acontecido, nada disso. Isso só vem acontecer há pouco tempo, né? Acho que faz pouco tempo que saiu o relatório da Comissão da Verdade. Né? Eu não sei qual é a data, mas é recente. Porque Poucos anos, imagina. Eu acho que ela é instituída em 2011, eu acho. E daí tem alguns anos de trabalho, mas aquele trabalho que ele é todo limitado, né? Ninguém vai ser julgado, e aquela coisa toda. A gente tem uma comissão de anistia, que é de 2002. Mas ela não reverberou como a Comissão Nacional da Verdade, claro, teve algum papel, assim, mas antes disso, são questões muito individuais, de indenizações do Estado, a famílias, algo desse tipo. Né? Porque a relação que você faz entre a anistia e a amnésia é que a anistia força não se pode dizer que é uma amnésia no sentido que não há uma memória, né? É uma coisa que abafa a questão, né? É um abafamento de memória. Se a gente for olhar só pela literatura, o que a gente tem de maneira geral é um abafamento entre essas narrativas do final dos anos 70 e essas narrativas dos anos 2000. E aí como é que a literatura, ainda que em poucos casos, né? Você falou que são poucos as obras publicadas, então, pode se transformar num lugar de reelaboração da memória, por exemplo? Bom, além de... ela traz isso de alguma maneira para o debate público? Sim, sem cair nessa coisa testemunhal, né? Essa coisa ficcionada, por exemplo, como a obra que você trabalha. Pensando em forma literária, vamos dizer assim. A gente tem, acho que, alguns romances recentes que fizeram isso de maneira bastante interessante, que é O Cabo de Guerra, da Ivone Benedetti, que traz uma perspectiva que não é uma perspectiva romantizada. Isso também é importante de falar. Porque no cinema a gente tem muito essa reverberação da ditadura, mas sempre é algo meio romantizado. O guerrilheiro heróico ou o torturador malvado, quando a vida é um pouquinho mais complexa do que isso, né? Bom, mas aí as minisséries da TV também ajudam a criar esses... linguagem de telenovela, eu acho que tem um pouco disso, né? Que a literatura, às vezes, escapa, né?
Mas a perspectiva do cabo de guerra, que é a perspectiva de um delator, é muito interessante. Porque é um delator, quando aquele personagem especificamente, ele é um delator, né? Foi um delator, mas ele não se vê como delator. Ele se coloca no meio do caminho. Ele disse que ele não tinha culpa, que ele era forçado, que ele era tracionado. Ele tenta sempre se esquivar disso, né? Assim como a gente tem esse outro romance da Adriana Lisboa que eu citei antes, que o que a gente tem de realização literária é um desertor do Araguaia, nada romantizado. É um desertor. Um desertor do Araguaia. Ele Quer dizer, alguém que saiu da guerrilha dele. Isso, por medo de morrer. Então, muda um pouco as perspectivas também. E um outro livro recente que acho que foi muito bem realizado, que é A Resistência, do Julian Fuchs. Ele é brasileiro, mas filho de argentinos, que se exilaram no Brasil, fugindo da ditadura argentina. E eles adotaram uma criança na Argentina, na vinda. Na mesma época que os militares argentinos estavam tirando as crianças dos militantes. Então, todo o livro é para contar a vida desse irmão, que talvez seja neto de uma avó da Praça de Maio. Então, todo o drama é familiar. Só que o que reverbera ali é um trauma coletivo que é argentino, é brasileiro, é latino-americano. É super interessante. Esse é o romance do Fuchs? Do Fuchs. Como é que chama? A Resistência. A Resistência. Isso é muito... Eu não sei se no Brasil já aconteceu também, mas na Argentina está na ordem do dia, né? Esse sequestro de crianças, de ficar com os filhos dos militantes de esquerda, às vezes nem militante e nem de esquerda, mas eram presos de qualquer maneira. E que eram repassados para tutores, que podiam, muitas vezes, tutores que estavam interessados na fortuna, né? Porque às vezes eram pessoas endinheiradas, né? Pois é. Então, mas voltando para o romance da Ivone Benedetti, né? Trata-se de um delator, que hoje em dia no Brasil é uma palavra, assim, aparece como algo... Assim, ainda bem que temos um delator que está mostrando como são as coisas, né? E muitas vezes a pessoa que é acusada por 2 ou 3 delatores... Não há provas propriamente, né? Há indícios, não sei como falar, mas... É convicção. Há convicção ou convicções de que a coisa é assim, e muito em função desse delator, né? Bom, em outras palavras, você fala que o delator seria um dedo duro, o famoso dedo duro, né? O X9 na época da ditadura. E esse é o caso. Às vezes, essa imagem de não assumir a sua responsabilidade por estar envolvido com alguma coisa... É como personagem da Ivone? Que não tem nome, por sinal, né? Não tem nome. Ele só tem essa tentativa de se desresponsabilizar sobre esses atos, né? E ele não é o único na literatura brasileira também. E acho que foi um dos primeiros casos em que eu tenho conhecimento, pelo menos, em que o personagem, de alguma maneira, ele tenta se desresponsabilizar, mas há a pecha de delator ali, já está posto, né? A gente tem outros romances, como Não Falei, que é de 2004, em que o personagem jura que não delatou. Jura de pé junto. E tem esses romances, esses que eu estudei no doutorado, que é o Dulce Veiga, do Caio, e o Benjamin, do Chico, em que os personagens, eles são delatores. Mas a delação deles, ela é episódica. É uma delação que acontece por uma questão quase de má sorte. Mas eles delatam. Toda a construção do texto é muito desses sujeitos se sentindo culpado e tentando se desresponsabilizar pelo que eles fizeram. Sim, mas veja, eu me pergunto assim, às vezes a figura do delator, ou então, de um modo mais universal, do traidor. No plano universal, por exemplo, da religião cristã, foi necessário que houvesse um traidor, que é o Judas, né? E o Jorge Luiz Borges fala que ele era o único consciente do processo todo, ele e talvez Jesus, né? Por exemplo, num regime de exceção, você se transformar num delator ou num traidor, me parece que é plausível ainda, né? Né? Mas, claro, só num regime de exceção, digamos que as regras não valem porque já foram violadas, como as ditaduras fizeram aqui nos países vizinhos, né? Você vê assim também, quer dizer, podemos salvar um delator ainda? Sim, me parece que sim. Tem algo, apesar de que literariamente é uma figura anti-heróica, sim. Ela tem essa coisa de juízo moral que é estranho. Mas dentro de um regime de exceção, com uma suspensão de todas as regras claras, me parece que nosso julgamento em relação a ele muda. Diferente de um contexto contemporâneo em que a delação ganhou até esse segundo nome, que é a delação premiada. Delação premiada.
Uhum. É algo positivado. Ele nunca, parece que agora ele não é mais, a delação não é vista como algo negativo, pelo contrário, né? Como você disse antes, é algo positivo. Isso. É que nesse caso aí o traidor, nesse momento, por exemplo, né? Ele acaba perdendo realmente, o que você falou agora, esse caráter de negatividade, né? Ah, não, já que ele está... Não importa o que ele fez, né? Ele ganha um prêmio. Ele ganha um prêmio por falar dos outros. Mas, tá bom. Juliane, fala um pouco sobre... Eu queria voltar a essa ideia que você coloca de que o Brasil sofre um certo mal de Alzheimer, um mal nacional do esquecimento. Porque, ou bem, a nossa educação realmente fracassou totalmente, ou as pessoas sofrem de esquecimento, de memória, tem problema de memória. Porque, você faz menção também a esse deputado que foi cuspido e que falou o nome de um torturador durante o processo de impeachment, foi uma agressão a muita gente, né? Incrível. Ainda poderia existir esse tipo de gesto, né? Como é que você vê isso? Você acha que as pessoas entendem o que está acontecendo nesse sentido? Ou esse problema de memória, era isso que você queria dizer? Eu acho, essa coisa do mal de Alzheimer nacional é até tiro de um romance, né? Que é o do Kuczynski, que eu acho muito, muito emblemático, né? Tem algo que eu acho que, não sei ao certo qual a explicação, para não ser determinista, mas que é muito nosso, que é jogar os problemas para debaixo do tapete. A gente tem uma violência muito grande que nos institui, que é a escravidão, e também não temos lugares de memória ou debates públicos que discutam racismo, que é algo que faz tão parte também do nosso dia a dia, né? Com a ditadura é a mesma, me dá a impressão que de fato é a mesma coisa. A gente tem, claro, diferentes proporções, mas muito pouco debate público. E a gente percebe que essa falta de debate público permite com que a gente tenha o caso do deputado que fala o nome de um torturador no meio de uma votação por impeachment, acho que foi, né? Foi. E esse deputado seja um dos candidatos à presidência. Tem algo estranho nisso, né? Então, era isso que eu te dizia. Não se explica de um modo como é que as pessoas podem esquecer o que aconteceu nessa época da ditadura. É interessante estar falando sobre isso agora, porque semana passada um dos generais acabou dizendo, né, que as coisas seriam diferentes, né, se o exército estivesse agindo, vamos dizer assim, né? E é realmente essa bandeira de que o exército, as forças armadas podem dar uma norma no Brasil. É só olhar para o Rio de Janeiro, né? A gente vê como é que está acontecendo. Mas então, esse tipo de... Como a literatura pode colaborar nisso? Através de romances? Não sei. Eu acho que, assim, só para retomar, para continuar, na verdade, que essa ideia dessa anistia, dessa amnésia, eu acho que de alguma isso represou uma memória. Por que a gente tem esquecimento? Porque não teve memória. De alguma maneira é isso. A gente nunca debateu isso publicamente e agora as pessoas ainda acreditam que talvez o exército seja uma ótima alternativa para uma normalidade, né? A própria ideia do exército como algo incorruptível, que é algo que circula mais ou menos no senso comum, é algo estranho, que acho que demonstra muita falta de debate público, muita falta de... Na verdade, é uma ideia de enxergar a corrupção de uma maneira muito estreita, ligada a algo muito contemporâneo, a questões monetárias ou algo assim. Apesar de que a gente também tem casos de um monte de gente que enriqueceu na ditadura, né? Sim, não, achei muito estranho isso. Você pode corromper os direitos individuais, mas não corrupção de dinheiro. Quer dizer, um tipo de corrupção vale, a outra não, né? Algo desse tipo, né? E essa ideia de que precisamos de uma grande norma, de algo que venha de fato de cima para baixo, necessariamente violento, para conter. Para que as coisas funcionem normalmente. Então, o que você diz, não temos memória porque só se deu o esquecimento, né? Então, como a gente pode pensar, por exemplo, você falou do caso da escravidão, que é uma coisa vista como natural, né? Mas nessa naturalidade, o Brasil hoje se caracteriza como um país extremamente violento, morre mais gente no Brasil em termos estatísticos do que, por exemplo, na Guerra da Síria, é um país homofóbico, é um país xenófobo, é um país intolerante respeito às mulheres, é um feminicídio impressionante. Então, tudo isso que não é só... É uma questão de falta de memória, mas uma falta também de consciência, né? De quem a gente está falando. Estamos falando de nós mesmos, né? Eu acho que essas inúmeras violências que nos atravessam, né?
Porque acho que a escravidão é sempre importante de pensar, porque vamos dizer assim, a nossa certidão de batismo. Assim, né? Esses dias eu estava lendo recentemente um texto sobre o Valongo, que é o cais no Rio de Janeiro, que era o cais onde mais chegou escravos no mundo, né? E ele foi descoberto resquícios dos objetos durante as escavações para as Olimpíadas, né? Então agora o Valongo está tombado com o patrimônio e tal. E o texto chamava o Valongo de eu não lembro qual é o termo que ele usava, mas algo assim, o Brasil nasceu ali. Uhum. É como a memória soterrada, né? Vamos esquecer porque é uma vergonha, né? O Brasil nasceu ali com a violência, né, da escravidão, e o Brasil nasceu ali quando soterraram o Valongo também. Isso, de alguma maneira, sintetiza parte da nossa história, da nossa forma de lidar com memória e com violência, né? Que isso acaba recalcando uma série de violências e elas voltam de outras maneiras. Aquela coisa dos quilombolas também, que sofreram duros ataques, esse mesmo senhor, chamando as pessoas de peças, que é, por sinal, um termo que se usa na escravidão, né? Peças inservíveis, que sequer podem se reproduzir, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, né? Então, de fato, eu fico pensando, como é que a literatura, num país que lê muito pouco, pode realmente nos trazer essa memória, instituir lugares de memória a partir da literatura? Eu posso entender, por exemplo, que certos monumentos tragam essa questão da... Não sei, o Zumbi dos Palmares tem um busto ali na Presidente Vargas, no Rio, né? Não sei que lugar tem aquilo, né? Como é que as pessoas passam por ali. Por sinal, está perto da passarela do samba também, né? Então fica uma coisa muito... Desculpa, mas fala um pouquinho sobre isso, então. Sobre a literatura e a memória, propriamente. Essa coisa da Zumbi, né? O quanto os lugares de memória eles fazem parte daquele cotidiano, daquela vida, porque só estar ali não parece que não é suficiente. As pessoas têm que reconhecer aquele lugar como lugar de memória também. Eu acho que isso é importante. Para a literatura, eu acho que é muito importante isso ter voltado, estar presente, mas isso tem que, vamos dizer assim, esse assunto tem que sair dos limites da academia e dos debates intelectuais, no sentido de que só entre críticos literários ou quem está estudando, né? Um espaço que nós, professores, temos é esse espaço formativo, né? Que é esse espaço dentro da universidade e dentro da escola, que seriam os espaços que isso deveria ser debatido. Eu acho que para a literatura isso é essencial, né? E você acha que isso está acontecendo, de certo, assim, numa menor medida, por exemplo? Porque o que mais acontece é que os livros que se levam à juventude são livros, os clássicos, né? Difícil aparecer livros novos, não sei. Como é que você... Eu estou um pouco afastada da educação básica agora, né? Mas eu acho que tem coisas que estão sendo feitas. Tem muitos clássicos que tratam da violência, da nossa violência formativa, né? Estava falando com os alunos esses dias sobre Machado de Assis. E acho que poucos escritores deram conta da nossa violência quanto Machado de Assis. E esse Machado de Assis, ninguém passa pela escola sem, pelo menos, ouvir falar, né? Bom, mas pensando assim em termos de projeção nas suas pesquisas, o que você vem trabalhando agora? Então, eu tenho meu projeto de pesquisa aqui, que começou agora em julho. Ele é sobre ditadura, literatura contemporânea, mas especificamente sobre mulheres escritoras. Tentando cruzar algo de um estudo de gênero, não necessariamente, mas tentando suprir uma falta de representatividade, né? Porque a gente tem um recorte que é muito voltado ainda para homens escritores, brancos, de classe média, aquela coisa toda. Então, ler mulheres, mas ler mulheres nessa chave, dessa reelaboração de traumas, né? Porque essa ressonância da ditadura na literatura contemporânea tem se dado tanto em escritores quanto em escritoras, né? Então, a gente está olhando nesse momento para isso agora. É interessante no caso da Ivone que ela tem o Cabo de Guerra, né? Isso. Ela tem um personagem, que é o protagonista, vamos dizer, um narrador, que é um homem, né? Mesmo ela sendo uma mulher. E ela também, isso aí gera alguma coisa, né? E é em primeira pessoa, né? Ela ela cria um narrador masculino. É bem interessante de ver, porque para ver se funciona ou se não funciona. Tem outros casos também. Eu não falei, esse da Beatriz Bracher, é um narrador em primeira pessoa e ele é homem. A gente tem um romance recente da Fernanda Torres, que é O Fim, que é um bom romance, bem-humorado, que ele tem narrador em terceira e primeira pessoa. Só que os de primeira pessoa são homens também. Olha só. Muito bem, Juliane, nosso tempo chegou ao fim.
Tá bem. Obrigado. Obrigada a vocês. Juliane Welter, ou Welter, do Departamento de Letras. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.